Olá, me chamo Renan, sou cientista de dados responsável pelo projeto de Sistema Inteligente de Manutenção Preditiva, desenvolvido para detectação de falhas, um classificador de falhas binárias, utilizando aí dados de sensores IoT em máquinas rotativas. Nossa agenda será composta por esses 7 itens, o qual iremos abordar. Introdução. Dentro do contexto, de Big Data, de indústria 4.0, acaba surgindo também alguns desafios, por exemplo, a competitividade industrial, onde as paradas não planejadas são uma das maiores dores, da parte de manutenção, que isso acaba gerando custo de manutenção elevado e, consequentemente, quedas na produtividade e perda de qualidade no produto. A motivação desse projeto é a redução das paradas não planejadas e otimização dos custos operacionais. Objetivos é construir um modelo preditivo para prever se a máquina irá falhar ou não, de forma antecipada usando esses dados de IoT. E o segundo é fazer aí uma análise preditiva para manutenção, análise exploratória, a fim de extrair insights voltados para a área de manutenção. O escopo, dentro das variáveis do dicionário de dados que estamos atuando, iremos trabalhar num contexto de manutenção preditiva em máquinas rotativas. É um caso aí de motor elétrico de uma bomba centrífuga, onde as bombas centrífugas é muito importante no processo, responsável por transportar grandes volumes de líquidos em diversos setores, que é aplicado em diversas indústrias aí, que acaba também englobando as indústrias de Santa Catarina. Metodologia, utilizamos uma metodologia chamada CRISP-DM, voltada para a mineração de dados, que é composta pelas 6 etapas, desde o entendimento do negócio até a parte da aplicação. Com isso, foi desenvolvida uma abordagem mista, de CRISP-DM com metodologia Agile, justamente para garantir a organização, transparência e as entregas iterativas. Foi feita uma gestão no Trello, foi carregado aí 30 atividades, dividindo aí essas atividades, sendo que 100% das atividades obrigatórias foram entregues. E a estrutura do trabalho, os épicos aí foram representados como as etapas da fase CRISP-DM, decomposto aí por User Stories e Tasks. Desenvolvimento. Agora iremos passar para a parte de desenvolvimento. Desenvolvimento. Bom, iremos aqui começar, começamos, o projeto foi desenvolvido através de uma IDE, conectada com o GitHub. Foi utilizado aqui um cookie cutter, esse template aqui, que ele gera toda essa estrutura de pasta já baseada nas boas práticas, separado aqui. Os notebooks, o projeto foi segmentado aqui, por número dos notebooks. Eu tenho também aqui uma função em Python, em .py, justamente aí onde tem umas funções comuns que eu acabo utilizando nos notebooks, como boa prática. E aqui os dados separados. Bom, no README aqui a gente já pode ver, algumas informações aqui da metodologia, o dicionário de dados. A gente pegou aqui todas essas variáveis, classificamos aqui por função, tipo de variável, descrição. Lembrando que o tipo de variável definimos como a classificação de grau de proteção IP, muito aí utilizada para baixa proteção, média proteção, alta proteção, e desgaste de ferramenta. O desgaste de ferramenta estamos considerando como o tempo de operação do selo mecânico, desde a última troca ou inspeção, e a temperatura considerada a temperatura da carcaça. Iniciando aqui o projeto, a gente tem aqui, através das etapas, desde o entendimento dos dados, onde a gente faz uma verificação preliminar como é que estão esses dados, onde aqui acabamos de identificar vários problemas, A gente acabou gerando aqui também esse relatório, aqui no Profile Report, qualidade de dados brutos, para a gente ter uma visão mais detalhada. E no final geramos aqui um resumo da qualidade desses dados para que possamos, para a próxima etapa, tratar esses dados. Então, o próximo código aqui, a gente vem para a fase de preparação de dados, onde já importa aqui as funções que eu acabei de falar, para a gente analisar outliers. Fazemos a limpeza dos dados normalmente, verificamos valores nulos, inconsistências nos dados, o que mais? Dados duplicados, análise de outliers. Então conseguimos ver aqui a distribuição e a variação desses dados, remoção aqui da variável umidade, porque ela teve pouco impacto. E no final também acabamos gerando aqui um relatório depois da limpeza dos dados,
como é que estão essas informações, né? Esse notebook também, em seguida, aplicamos aqui o pré-processamento, né, onde vamos preparar esses dados para o nosso modelo. Então aqui foi utilizado, né, o pré-processamento aqui de um hardcoder para as variáveis categóricas, standard scalar, né, por a gente ver que, por que foi utilizado standard scalar? Por a gente ver que as variáveis elas têm uma semelhança de uma curva, uma distribuição normal, né? Então por isso foi aqui utilizado. A gente está utilizando aqui o CAFOLD, né, para melhorar aí a questão de overfit, o cross validation, e estamos utilizando aqui também a questão de transformers, né, para montar aqui um pipeline para tratar as variáveis e já colocar essas informações. Por fim, a gente salva esses artefatos e por final, né, os dois resultados são análises exploratórias dos dados, né, que basicamente aqui aplicamos várias técnicas, né, aplicamos aqui o X quadrado, né, para medir e verificar as variações de associação entre variáveis categóricas. Aqui estão as variáveis que analisamos, né, passamos todas elas, vimos o desbalanceamento da classe aqui muito alta, fizemos aqui um Pareto de falha para ver que 80% das falhas estão concentradas nessas top 2 falhas, né, e mais de 95% nessas 3 falhas, como está aqui estratificado. Então aqui depois que a gente faz aqui, né, para cada um, a gente gera também uma matriz de headmap, né, para verificarmos as correlações aí entre as variáveis categóricas e depois aplicamos aí testes estatísticos. Fazemos isso tanto para as variáveis numéricas quanto as variáveis categóricas, como está vendo aqui, né? E por final também a gente cria aqui, aplicamos aqui uns testes estatísticos, né, para verificar se existe aqui associações aqui entre essas variáveis. E por fim também a gente cria aqui umas variáveis feature engineer que a gente acabou não utilizando, né, porque acabou não tendo o resultado que eu gostaria antes, não deu tempo suficiente, né. Bom, então aqui a parte do desenvolvimento do EDA e por último aqui agora a parte do desenvolvimento do modelo, né, onde a gente utilizou aqui, a gente já carrega esses artefatos, né, que a gente teve na etapa anterior do pré-processamento. Utilizamos aqui como baseline, né, o Logistic Regression, por ele ter um resultado melhor e ele se adequar bem, né, o fato aí com os dados são lineares. Fizemos aqui, né, uma otimização de parâmetro, uma versão tunada aqui dele, e depois utilizamos aqui o Random Forest e o Ansible Models, por exemplo aqui o XGBoost, né, que tivemos aqui a questão das avaliações do modelo, né, e por fim geramos aqui e a validação, né, essa validação a gente acaba aqui utilizando, né, esse modelo aqui de explicabilidade do modelo, né, que você pode consultar esses relatórios aqui em Profile, Reports, Predições, ok? Utilizamos essa biblioteca aqui, Explainer Dashboard, para gerar os relatórios de importância, né, os Feature Reports, e a gente vê outras correlações. Bom, voltando aqui agora para a parte de resultados, né? A gente tem aqui a explicabilidade do modelo, né? Um Feature Importance das variáveis que foram mais relevantes, identificamos que foi torque e desgaste, que identificamos aí pelo XGBoost, as variáveis aí como variáveis na previsão de falhas, baixa taxa de falsos negativos, então tivemos só 0,3 de falsos negativos, tornando-se ideal para manutenção preditiva, eficiente, uma alta segurança operacional, então com o ROC a gente teve 91% de boa calibração, né, garantindo aí uma boa separação confiável e segurança na detecção de falhas. Né? E a questão dos insights podemos destacar, né, os padrões recorrentes de falhas, como análise de dados que revelam falhas intermitentes em ações preditivas, né, e alguns insights ali que podemos ver aqui nas causas principais, né, que foi aí utilizada dissipação de calor, associações estatísticas, como eu comentei, foi feito de tipo de máquina, risco de multicoloridade e as novas features que foram criadas. Aí os principais desafios foi justamente a dificuldade de trabalhar com o balanceamento dos dados. Cheguei inicialmente a trabalhar com multiclass, mas não tive um resultado ideal, acabei voltando para classificação binária. E eu agradeço a apresentação e é somente isso.